Olá, turma! Sou Paulo Serrão, professor de História. Venho trocar uma ideia bacana com você. No dia 7 de abril, nosso ilustre imperador Pedro partiu a mil em direção a Portugal. Abdicou do nosso trono. Se pica, mas deixa aqui o seu filhinho, Pedrinho, de apenas 5 aninhos, e segundo a Constituição brasileira, menor de idade, não poderia assumir o trono. Devido a isso, daríamos início ao período chamado de regência. Regência essa que foi caracterizada por ser a primeira regência da nossa história, né? A primeira vez que o Brasil, pós-independência, teve um governo provisório. Pela primeira vez, tivemos brasileiros no poder. Não se esqueçam que Pedro ele era português. Foi um período marcado pela disputa pelo poder. Nasce o jogo político partidário brasileiro. Como assim? Nós temos o Partido Restaurador, que queria a volta de Pedro, um governo absolutista. Nós temos o Partido Liberal Exaltado, que queria o federalismo. Nós tínhamos o Partido Liberal Moderado, que queria a monarquia sem absolutismo. Inclusive, esse Partido Liberal Moderado vai sofrer uma cisão em 1834, surgindo dois novos partidos, liberais e conservadores, que são conhecidos popularmente como farinha do mesmo saco, pois não havia diferenças ideológicas. O pau quebrou no Brasil, foi um período marcado por várias revoltas, agitações sociais, como Malês, Sabinada, Farroupilha, Balaiada, Cabanagem, a famosa Farroupilha, tanto que esteve em jogo essa tal de unidade territorial, foi dividido em três fases, né? A regência trina, trina provisória, tivemos a regência trina permanente e as regências unas. Porém, o que você deve focar são nas revoltas. Quais foram os motivos que levaram à eclosão de tantas revoltas nesse período? Primeiro, a crise econômica, né? Não tinha nenhuma atividade econômica no Brasil se destacando. Essa crise econômica gera uma crise social. A população está vivendo em situação de miséria. E alguém gosta de viver na miséria? De forma alguma. Nós tivemos também a disputa da própria elite pelo poder e a falta de autonomia administrativa. Como eu citei anteriormente, tivemos várias revoltas, como Malês, na Bahia, negros islâmicos queriam criar um califado. Tivemos a Sabinada, também na Bahia, classe média culta, Francisco Sabino, médico, queria proclamar uma república na Bahia até Pedrinho completar a maioridade. Tivemos a cabanagem, lá no norte do Brasil, na região do Grão-Pará, organizado pelas camadas mais humildes, lutando contra a situação de miséria, de pobreza, chegaram a dominar a cidade de Belém, mas foram violentamente reprimidos. Tivemos a balaiada, no Maranhão, também organizado pelas camadas mais humildes, negros escravizados, libertos, devido aos grandes proprietários de terra, a escravidão, lutando contra a miséria, chegaram a dominar a cidade de Caxias, no Maranhão, mas o famoso Luiz Alves de Lima e Silva vai genocidar, exatamente, vai matar a população daquela região. E em homenagem a esse ato, ganha o título de Duque de Caxias. Herói no Brasil é genocida, vai entender um negócio desse. Tá? Mas nós tivemos o que tem maior possibilidade de vir na sua prova, que é a Farroupilha, Rio Grande do Sul, estanceiros, criadores de gado, elite, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Giuseppe Garibaldi, italiano, que lutavam contra os altos impostos sobre a charca do Rio Grande do Sul, queriam autonomia administrativa, chegaram a proclamar duas repúblicas, República Juliana, República de Piratini, e através de um acordo de paz, o Punche Verde, o movimento que durou 10 anos termina em 1845 com a anistia, devolução das terras, membros do Exército Farroupilha foram transferidos para o Exército Brasileiro com a mesma patente. Conseguiram, tá? Diminuir os impostos sobre a charque, conseguiram também autonomia administrativa para escolher seus representantes. Poxa, a única promessa que não foi cumprida, sabe qual foi? A libertação dos negros escravizados que participaram do movimento. Essa trairagem é chamada de surpresa do porongo. Pegou a visão? Venha com a gente.